A gente já passou por beijos censurados, já passamos por explosão em shopping pra matar o casal lésbico que a família brasileira não queria ver na televisão. Já passamos por gays sigilosas. Nós vamos fazer aqui uma linha do tempo desde os anos 60 até agora de todos os principais fatos referentes à representação dos LGBTs nas novelas. Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando o Matheus a grito. E hoje nós vamos falar sobre a evolução do beijo gay e da representação de personagens LGBTs nas novelas brasileiras. Porque isso que nunca deixou de ser uma polêmica, já passou por várias situações, a gente já passou por mortes, brigas e traições. Muito se fala, inclusive, do primeiro beijo gay na televisão, porque quando você pesquisa na internet, todos os beijos gays que já aconteceram são falam os que foi o primeiros. primeiro. Todas as emissoras falam que o beijo foi o primeiro beijo gay da TV. Nenhuma quer passar nenhum beijo gay, mas quando passa, quer ser a pioneira. Muito se fala que o primeiro beijo gay é o beijo do Félix em Amor à Vida, que é um dos beijos gays mais conhecidos na TV, mas não é verdade, esse não foi o primeiro beijo gay. Porque o primeiro beijo gay da televisão foi em 1963, chocando todo mundo. Inclusive a gente, né? Eu fiquei muito chocado de descobrir que o primeiro beijo gay foi exibido em 1963. E se pensar que em 1963 aconteceu o primeiro beijo gay, e até hoje, em 2019, quando passa um beijo gay, gera polêmica, Sim. ou seja, né, o quanto nós avançamos na televisão brasileira. O primeiro beijo gay foi num teleteatro, que não era nem uma novela, ou seja, não é o primeiro beijo gay de novelas. Foi um teleteatro, que é um teatro que é filmado em estúdio para a televisão. Ou seja, né? É uma novela, né? Uma novela, porque a novela é basicamente isso. Tinha outro nome porque ainda não tinha inventado novela, eu acho. Exatamente. Esse beijo foi protagonizado pela Vida Alves e a Geórgia Gomide, um ano antes da ditadura militar, ou seja, né, se fosse um ano depois já ia causar o caos nos militares. E esse beijo rolou na telenovela chamada A Calúnia da TV Tupi, que nem existe mais hoje em dia, né? Eu amo os nomes de novela. Nossa, o nome de novela brasileira é sempre um drama, né? Esse beijo gay, inclusive, é tão antigo e numa época em que a televisão não era tão popular como hoje em dia, que não tem registros dele a não ser uma foto. Foi só um selinho também. Agora, já o que é considerada a primeira representação de um homem gay nas novelas só aconteceu em 1970, durante a ditadura militar, que era o personagem Rodolfo Augusto na novela Assim na Terra como no Céu, que não era discutida a sexualidade dele, não era abordada, mas ficava nas entrelinhas de que ele era homossexual, principalmente porque ele era costureiro e ele vivia em função de fazer desfiles pro Carnaval do Rio. Dava pra você entender que ele era gay, apesar disso nunca ser dito. E 11 anos depois, ainda na ditadura militar, em 1981, tivemos mais um personagem que era gay, mas não podia se abordar. Não podia falar sobre isso. Inclusive, o termo gay era Proibido pela censura da ditadura militar. Tudo que passava na novela tinha que ser a mensagem subliminar do subliminar do subliminar. Acho que muita gente nem entendia que era gay, né? Muita gente nem sabia, né? O que era gay, quando se falava sobre isso. Era o personagem Inácio na novela Brilhante, que era filho de uma personagem que era interpretada pela Fernanda Montenegro. E, inclusive, existia muita polêmica que a Fernanda Montenegro sabia que esse personagem, ele era gay, e ela queria que isso fosse abordado, mas o pessoal da novela, né, que escrevia a novela, não levava isso adiante. Então não queria ficava ser preso, né? E aí a Fernanda Montenegro, ela insistiu tanto pra que se abordasse a sexualidade desse personagem, que era o filho dela na novela, que conseguiram que inserissem uma fala na novela que falava sobre os problemas sexuais do Inácio, que era esse personagem. O máximo que conseguiram abordar sobre um personagem gay em 1981 foi falar que ele tinha problemas sexuais. E apesar da Fernanda Montenegro chocar por estar à frente do seu tempo, como sempre, a personagem que ela interpretava era o oposto. A personagem dela era uma mulher, que era a mãe desse cara, que era gay, e que controlava ele e ficava cobrando pra que ele tivesse uma namorada. Ela era tipo uma vilã. Família tradicional brasileira. Em 1988, quando já tinha acabado a ditadura militar e a gente teve a Constituição de 88, surgiu a novela Vale Tudo, em que valia tudo menos o casal gay. Ou seja, vale tudo, mas nem tudo. Vale quase tudo. Até essa Constituição de 88, todos os materiais passavam pela censura que estava em vigor na ditadura militar, em que tudo era analisado e via se tinha algum problema, se podia passar, se não podia passar. Isso acabou, só que ainda tinha uma reverberação, assim, né, dos... Que tem até hoje, né? Teoricamente acabou a censura, né? A gente vê até em 2019 censurando o livro na Bienal do Livro, né? Se hoje em dia tá assim, em 88, quando tinha acabado de acabar a ditadura militar, não devia ser tão fácil assim ainda de passar as coisas normalmente. E nessa novela Vale Tudo tinha um casal que era da Cecília e a Laís, que tiveram vários diálogos cortados e as cenas reescritas pra não chocar. É um casal, mas nem se abraça, né? Inclusive, uma das personagens desse casal morreu, que também é um clássico da televisão brasileira, os gays morrerem. Não só na televisão brasileira, mas todas as coisas no geral, novela, série, os gays
gays sempre morrem, tem morte trágica, destinos horríveis. É impossível um LGBT ter um Tem final um final feliz, né? Tá destinado a sofrer. Até porque, né, as pessoas, eu acho que elas se chocam muito quando o LGBT tem um final feliz. Então sempre bota uma morte desgraçada pro LGBT, porque aí fala, Ah, então tudo bem, né? tem o gay na novela, É. mas ele morreu brutalmente, então tudo bem. E aí nessa novela aí, uma delas morreu e a outra ficou numa discussão pela herança, se ela merecia ter a herança da falecida ou não. Da falecida. Nossa, e agora? Como é que fica a dinâmica? Já em 1990 a gente teve um beijo muito curioso, que foi um beijo gay completamente assim, nas sombras, na calada da noite. Que foi um beijo que passou na minissérie Mãe de Santo em 1990, na TV Manchete. A TV Manchete, pra quem não lembra, é a clássica TV da Xuxa Verde. Nossa senhora. E aí esses personagens foram beijar, e quando eles vão beijar, eles botam duas silhuetas pretas, assim, que é pura sombra. Você não enxerga nada, que não dá pra nem saber se botaram dois pedaços de cartolina beijando ali. E eu acho engraçado quando eles vão se aproximando, parece aquela figura que forma uma vela no meio, de ilusão de ótica, sabe, assim? Completamente enigmática, assim, se fosse... Não dá pra saber se tem duas pessoas ali mesmo, se são dois pedaços de papel preto encostando. Em 1995 a gente teve a novela A Próxima Vítima, da Globo, que representava um casal de adolescentes gays. E nessa novela, esses dois adolescentes, eles ficavam buscando muito a aprovação da família. E apesar desse casal ter a simpatia de uma parte do público da novela, tanto um dos atores que fazia o casal gay, quanto o escritor da novela foram agredidos na rua. Um, né, por escrever e o outro por interpretar um personagem gay, sendo que ele nem era gay, ele só fazia o papel do personagem gay. É uma coisa que até hoje acontece um pouco, né, das pessoas elas verem um ator de novela, interagirem com o ator como se o ator realmente fosse o personagem, tipo, como se o personagem fosse real, tipo assim, É gente... tipo a sua avó assistindo novela gritando com a televisão. É o básico do básico, você sabe que aquilo ali é um personagem, pra que você vai bater na rua por causa do personagem, sabe? Amada. Como se a televisão fosse uma caixa mágica. E ainda não bastava serem gays, eles ainda chocavam por serem um casal entre uma pessoa branca e uma pessoa negra, ou seja, né, família brasileira e polvorosa, caos e destruição. A próxima vítima é a família brasileira. Sendo que nessa novela, o beijo gay nem foi cogitado. Nessa polêmica toda, dedo e gritaria, gente apanhando na rua, nem um beijo teve. Já em 1998, a gente teve um caso que é engraçado, pra não dizer trágico. Porque é muito trágico, na real. Em 1998, a gente teve um casal lésbico na novela Torre de Babel, que causou Muita polêmica. É uma relação de amor e ódio que as pessoas têm, porque uma hora eles simpatizam com os personagens. A outra hora eles querem que mate. Na Torre de Babel, eu acho que era um casal bem resolvido. Ah, porque aí choca muito mais, né? É. Se vai aparecer o gay, ou ele tem que ser engraçado, ou ele tem que ser... Sofrido. Não pode ser uma pessoa bem resolvida, Eu senão acho que mata. Esse casal, que era a Leila e a Rafaela, ele foi tão rejeitado pelo público que tiveram que tomar uma mudança de rumos na novela. Casualmente, como se fosse um dia qualquer, esse casal estava no shopping e o que aconteceu? O shopping explodiu. E elas simplesmente morreram lá, sem mais nem menos. Foda-se o resto da história. Foda-se o que tava rolando, simplesmente mataram. Tipo assim, o público não tá gostando, bota essas lá. De quebra, ainda aproveitando essa explosão, botaram os outros personagens lá também, que o público não tava gostando muito. Tinha também um dependente químico lá que tava sendo representado na novela, que o público não tava gostando muito, né? Porque assim, não era um cidadão de bem, não era a família tradicional brasileira. É que de graça botaram ele lá também No pacote de destruição, no pacote de explosão. Pensa você chega na empresa, aí você vai trabalhar, você é ator, aí fala assim, então, você vai ser demitido. Aqui o seu roteiro do dia, você vai morrer numa explosão, tá bom? A pessoa lá andando assim no corredorzinho do shopping, né? Blá 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 blá. Plum, explodiu, morreu. Chocando Grey's Anatomy. Já estava sendo a pioneira em matar personagens de formas drásticas, como acontece em Grey's Anatomy. Já teve o tiroteio no hospital e teve o avião que caiu, porque quando os atores quiseram sair, não tinha como sair aquele tanto de ator de uma vez. O que aconteceu? Bota lá, entra um atirador, mata todo mundo. Ou seja, nessa novela já estava sendo pioneira em formas de destruir personagens de formas drásticas. Esse é um dos casos mais engraçados, eu acho. É muito absurdo, né? Tipo assim, como que a gente vai resolver o problema do público tá rejeitando o casal? Um casal lésbico que nem era a trama principal, tava incomodando tanto que eles explodiram um shopping. E isso mais de 30 anos depois do primeiro beijo lésbico que foi exibido. É relevante, inclusive, falar que o primeiro beijo gay foi um beijo lésbico. E assim, quem é que era o público dessa novela aí, sabe? Pra rejeitar tanto a Damares? Provavelmente. Provavelmente, Provavelmente a Damares já devia estar lá novinha falando. Olha lá, as duas lésbicas no castelo de areia.
shopping de areia. Em 2001, a gente teve a primeira personagem trans das novelas brasileiras, que foi uma personagem interpretada pela Cláudia Raia, que aconteceu na novela As Filhas da Mãe, como até hoje foi uma personagem trans interpretada por uma mulher cis. Assim como também os personagens gays, eles raramente são interpretados por pessoas gays. Ou abertamente gays, né? É. Você vai saber, né? Personagens é chocante por si só. Se a pessoa realmente for LGBT, então, aí acabou seu mundo. Prepara o Vai, shopping. Prepara a explosão e mata lá. vai ter shopping sendo explodido, cinema, teatro. Explode o Projac. Em 2003, nós tivemos a novela Mulheres Apaixonadas, desde que não sejam lésbicas. E que a gente teve uma reverberação desse beijo, que na real foi um beijo que, se você der um zoom nesse beijo, o beijo Aconteceu no queixo. era um teatro que elas estavam representando dentro da novela, em que tinha esse beijo, que eu não sei por que chocou, porque foi um beijo no queixo. Olha só, a Globo chegou a encomendar uma pesquisa na época que mostrou que o público simpatizava com as personagens, né? Essa relação de amor e ódio. Uma hora o povo quer que exploda no shopping, a outra hora até que pode passar. Só que essa pesquisa mostrou que o público, apesar de simpatizar com as personagens, tinha uma ressalva, que era... Elas não podiam se beijar. E aí elas acabaram se beijando no queixo. Inclusive, eu acho louco que o povo grilava com esse negócio do beijo gay, mas tinha uma personagem que batia em avô e avó. As novelas são sempre assim, né? O beijo gay É o- para a novela. Vamos explodir. Tem violência, tem... Não, Enfim, todo o resto, né? Não, é uma bizarrice sem fim. É um monte de personagem problemático. Eu não sei que novela que não tem gente problemática. Tem assassino, tem estuprador, tudo. Tem incesto nas novelas, tem tudo, mas nada. Nada precisa explodir, agora a lésbica explode. É. Em 2004, a gente teve a novela icônica, inesquecível, Senhora do Destino, né? Que rendeu muitos memes até hoje, popularizíssimos. Nessa novela, teve um casal lésbico que se casou e adotou um filho sem nunca trocar um beijo. Alô, Paulo Gustavo. Alô, Carlinhos Maia. E uma coisa muito curiosa é que em 2017 essa novela ela foi reprisada. E quando essa novela foi reprisada, de novo, né? No caso, que é o significado da palavra reprisada. Uma cena em que uma dessas personagens desse casal lésbico se descobria lésbica e falava sobre isso. Foi cortada. Ou seja, Em 2004 isso foi exibido e em 2017 essa novela foi exibida novamente com cortes. Ou seja, em vez da gente evoluir, sei lá, inserir uma cena, né, que seria o mais plausível, inserir uma cena que em 2004 teria sido cortada, em 2017 estão cortando cena da novela de 2004. O Brasil, como sempre, não chocando ninguém. Explodida? Faltou inserir com fundo falso um shopping lá e botar as duas. Só faltou gravarem uma cena adicional pra essa novela explodir nas duas e cortando todas as cenas seguintes. Eu acho que os anos 2000 foi a última década de novelas icônicas. Teve muita novela icônica. Em 2005 teve a novela América, que gerou muita polêmica. Eu lembro que eu era uma criança, né? No caso. Eu lembro já da polêmica em cima do casal gay da novela América. Quando eu era criança, eu ainda nem entendia direito o que tava rolando, mas por que as pessoas estavam discutindo. Eu não lembro por que eu tava sendo retirado da sala quando passava na novela América. Não, inclusive, isso aí é uma coisa curiosa, né? A família tradicional brasileira que assiste novela das 9 com criança. Com criança. E aí... nossa, isso... Inclusive, vamos falar sobre isso, que isso me irrita tanto. Porque vira e mexe tem gente na internet, em todos os lugares, reclamando que, tipo... Ah, mas porque na novela meu filho não é obrigado a ver. Seu filho não tem que assistir essa novela. Tá com a faixa etária escrito ali, sei lá, pra maiores de 16 anos. O que seu filho tá fazendo ali é responsabilidade sua. E, na verdade, é irresponsabilidade sua o seu filho tá assistindo essa novela. Militou sem prometer. Você vem reclamar na internet que seu filho não deve assistir isso? Realmente, ele não deve assistir. A responsabilidade é sua. Enfim, né? Voltamos aqui. Após essa militância inesperada. Nessa novela, a gente tinha um casal gay que era entre o Bruno Gagliasso e o Heron Cordeiro, que eram o Zeca e o Júnior. Estava planejado que eles tivessem um beijo gay. Estava no roteiro. E aí eles gravaram essa cena do beijo gay. Na verdade, aqui está falando que eles gravaram a cena diversas vezes. Não sei o que aconteceu nesse background pra ter que gravar o beijo diversas vezes. Deve ter rolado umas polêmicas, sei lá, enfim. Só que, apesar da cena ter sido gravada, ela não foi ao ar quando o episódio foi exibido. E foi cortada de última hora, parece. A gente tem aqui, inclusive, uma manifestação do Bruno Gagliasso sobre o que aconteceu nesse beijo. Bruno Gagliasso lembra a censura em beijo gay na novela América. Foi climão. Já em 2007, a gente tem aqui o primeiro caso de broderagem nas novelas. Que era um casal gay que não se beijava, não se abraçava, não se tocava e não dizia que se amava. dois brothers. Representatividade pros brothers. Se você não sabe o que é essa tal broderagem, a gente já fez um vídeo sobre isso, que são esses caras, assim, que são... Extremamente sigilosas. Você pode assistir esse vídeo clicando aqui em cima. É lésbicas, gays, brothers e... Eu acho incrível essa matéria aqui, completamente sigilosa. Sem beijo. Casal gay de paraíso tropical acha que a Discrição
Conquistou o público. E realmente deve ter conquistado, porque o público adora uma descrição. No início, eles não abordavam que era um casal. Então muita gente não sabia. E aos poucos iam surgindo pinceladas, assim, que você ia fazendo, será? Não será? E é engraçado, né? Porque, tipo assim, já tinham tido vários outros casais Pois abertamente. Muito estranha essa onda que a gente tem no Brasil, de uma hora você tá abordando um negócio explicitamente, de repente, tipo assim, passa 10 anos, você espera que o negócio vai evoluir, só que volta. Não, nem 10, Volta né? tudo. Teve a novela de 2003 que tinha um casal. Em 2007, não pode nem falar que é Já um não casal. pode mais, é muito estranho isso. Em 2011, continuando a onda da broderagem, a gente teve outro casal discreta e sigilosa, que foi um casal da novela Insensato Coração, que também mal tinha contato físico. A gente tem essa foto aqui, inclusive, muito engraçada, dos dois tendo um momento de intimidade. Enquanto os casais héteros das novelas já estão lá com a mulher com os peitos pulando, passando cena de sexo em horário nobre com as crianças na sala, sem chocar ninguém. Mas o casal gay aqui na sua intimidade, os dois com a régua, assim, né, de distância. Após que o produtor da novela devia ir lá com uma régua pra ver se tava com uma distância aceitável heterossexualmente. Distância hétero. Uma distância hétero um do outro. E nessa novela, inclusive, houveram boatos de que o casal teria um final trágico. Mas diante do destaque que esse núcleo ganhou com o público, eles acabaram mudando os rumos da novela pra que eles não morressem. Aconteceu que eles se casaram. O shopping já tava construído. Falaram, não vai funcionar, não. A bomba já tava preparada. E aí eles tiveram um casamento que foi selado com um abraço, mais uma vez. Paulo Gustavo, vem aqui. Paulo Gustavo e Carlinhos Maia lá aplaudindo. E aí, a partir daí, a gente teve uma novela em 2011 do SBT chamada Amor e Revolução. E quando você pesquisa, fala em todo lugar que foi o primeiro beijo gay da televisão brasileira. Ou seja, todas, né? né? Todos os outros beijos que a gente falou até agora esquecidos do churrasco. E essa cena enfrentou resistência até dentro da própria emissora do SBT, que não queria que o beijo fosse veiculado. E a partir disso, então, no SBT, desde 2011, não se voltou a exibir beijos entre gays ou lésbicas, beijos LGBTs na novela. E em 2014, pouco depois disso, esse beijo também já foi esquecido no churrasco de novo, e lá veio a Globo falando que tava com o primeiro beijo gay da televisão brasileira. Ou seja, né, aí começou o festival. Quem beijou primeiro? Que foi um beijo da novela Amor à Vida, do personagem Félix, que foi um personagem muito famoso, que começou sendo um vilão na novela. Só que esse personagem ganhou tanta afeição do público, as pessoas gostavam tanto desse personagem, que esse personagem, que era um vilão, que é uma coisa extremamente normal também, os gays, ou eles são palhaços engraçadões e feitos pro público rir, como era o caso do Félix, ou eles são vilões, como era o caso do Félix em dobro. Também. Além de ser engraçado e palhaço, ele era o vilão. E aí as pessoas tiveram tanta afeição pelo Félix, eu lembro que as pessoas realmente amavam o Félix, falavam muito dele, que eles tiveram que mudar os rumos do personagem que não estava no roteiro. O Félix, ele deixou de ser vilão e ele passou a ser um mocinho. E aí também colocaram um par romântico pra ele e teve o famoso beijo gay, que parou o Brasil. Eu acho que é porque a maioria dos beijos gays que a gente falou até agora, ou foram selinho... Foram muito discretos e sigilosos, foram muito né? rápidos, assim. Esse eu acho que foi o primeiro, assim, que teve um zoom e foi um beijo, sabe? Esse foi menos censurado, eu acho. Era um beijo que era mais caloroso, ele era mais de perto, era um close, dava pra ver a saliva. Enfim. E mesmo assim, não era nada demais, assim. Era um beijinho. Ou seja, esse aí que é considerado o primeiro beijo gay, de 2014, né? Vamos colocar assim, foi quantos anos depois de 1963? Faz a conta. 51 anos depois, teve um beijo gay na novela da Globo, que foi considerado o primeiro beijo gay. Pela maioria das pessoas, esse é considerado o primeiro beijo gay das novelas, porque foi o primeiro que foi mais explícito. E mesmo assim, 51 anos depois, ainda teve polêmica. 51 anos depois, ainda teve gente reclamando, gente chocada. Eu lembro, no dia seguinte desse beijo gay, eu fui na casa de umas pessoas conhecidas minhas que estavam... O assunto do momento era o beijo gay, aí tinha gente falando que tinha amado. Tinha gente falando que era um absurdo, que não tinha que passar isso na TV. Gente falando que não ia mais assistir a Globo por causa do beijo gay. Tá assistindo até hoje. E também teve as pessoas que foram muito a favor disso e subiram até uma hashtag nas redes sociais pedindo, antes do beijo ser exibido, pedindo que o beijo acontecesse. Pra não acontecer o que aconteceu em América. Exatamente, pra que não cortassem o beijo, porque existia essa possibilidade, não se sabia se o beijo ia ser exibido ou não. Porque tem isso também, né? Beijo gay é tipo bomba, né? É uma ameaça. Fica ameaçando, vai ter ou não vai ter, vai ter ou não vai ter. Se vocês não se comportarem, vai ter beijo gay. Aí o povo tipo, não! E aí, surpreendentemente, apesar de toda a polêmica, esse beijo gay, ele até que foi bem recebido. Eu acho que também... Era outro momento do Brasil também, né? E aí, uma coisa que eu acho extremamente curiosa é que um ano depois tivemos outra novela com um casal lésbico. Em 2015 teve a novela Babilônia com um casal lésbico entre a Fernanda Montenegro e a Natália Timber. E né, o que a gente esperava? Que depois do Félix, que teve um beijo gay, teve um final feliz, fosse ser tranquilo ter uma outra representação de um casal LGBT. Mas não. Esse casal teve uma rejeição fortíssima. Primeiro, né, porque são duas mulheres e as lésbicas são ainda mais tabu que
que os gays, né? Porque os gays já são homens, têm mais representação, enfim. Se fala muito mais dos gays do que das lésbicas. Então as lésbicas ainda é mais chocante do que os gays. Era um casal de idosas. E esse casal, uma coisa que eu acredito que tem muito a ver com essa rejeição fortíssima é que, diferente do Félix, era um casal que não tinha humor. Não era o núcleo de humor. Porque o Félix, ele era extremamente engraçado. Tudo que ele falava era engraçado. Você ria o tempo inteiro. Mas esse casal era um casal que era um casal representado como qualquer... Era um casal mais cotidiano. Não era feito pra que a audiência risse da cara deles, como era o caso do Félix. Félix teve um preparo pro beijo gay. Né? O delas foi tipo assim, foi elas mais natural. Elas estavam conversando e elas trocam um beijo assim na intimidade. E isso chocou. Chocou muito. Esse casal teve uma rejeição fortíssima. Inclusive, teve uma cena em que eu tava num restaurante, começou a passar uma cena em que esse casal aparecia. E eu lembro que todas as mesas começaram um alvoroço, assim, as pessoas se remexendo, os pais de família, tipo... Isso porque eram a Fernanda Montenegro e a Natália Timber, né? Duas atrizes que são amadas por todo mundo. Muitos consideram que a principal fonte de rejeição da novela era esse casal lésbico. Prepara o shopping. Explodidas? Mata as velhas. Explode as velhas. E aí, já um ano depois, de novo, né? A gente vai e volta, vai e volta. Teve uma cena que eu acho que é uma coisa revolucionária na TV, que foi uma cena de sexo gay, bem, assim, avançada, exibida na televisão brasileira, que era uma cena de sexo gay na novela Liberdade, Liberdade. Porém, né? Essa novela passava o quê, né? Na calada da noite, assim, ó. Passava na mesma hora do filme pornô da Multishow. E também não era uma novela, era uma minissérie. Era uma minissérie. Essa novela, ela passava super tarde. Eu lembro que eu nunca assisti um episódio dessa novela, porque às 10 horas da noite eu já estou na terceira camada do sono. Mas eu sei que passou essa cena, que era uma cena de sexo gay, e foi a primeira cena de sexo entre dois homens da TV brasileira. E a cena durou 5 minutos. Com direito a nu traseiro. Essa matéria. Muitas carícias e um beijão de tirar o fôlego, mas sobretudo com muita sutileza e mais insinuação do que o ato propriamente dito, né? Porque assim, não mostra o ato, né? Mostra os dois assim. As insinuações, né? Uma bundinha ali, uma tetinha ali, uma chupadinha Mas ali. assim, já é bem... Um ano antes, tem uma novela que sofreu rejeição fortíssima por causa de um casal de lésbicas. Aí no ano seguinte, já tem um sexo gay na TV. As pessoas são loucas, né? O povo é completamente... O Brasil, né, gente? O que esperar do Brasil? O que esperar do Brasil? Como estamos hoje, Matheus? Como estamos hoje? Vamos fazer agora Tem um beijo gay aqui, aí as pessoas aplaudem, aí tem um outro beijo gay ali, o povo quer lá ver a explosão. Enfim, né? A gente fica nesse vai e vem no Brasil, que uma hora tá sendo ok, outra hora já não tá. Depende do humor do brasileiro, né? Depende da situação atual, de como é que tá o índice de desemprego. Depende da verba da emissora pra construir um shopping pra explodir ou não. Depende. É muito variável. É difícil compreender o brasileiro. Uma hora o brasileiro ama, outra hora o brasileiro odeia. Atualmente a gente teve a novela Órfãos da Terra, que era uma novela das 6 da Globo, que teve um beijo lésbico. A novela A Dona do Pedaço, que é uma novela mais recente agora, que é uma novela das 9, está ameaçando ter o beijo gay. Eu acho engraçado isso, porque todas as matérias que eu pesquisei sobre essa novela falavam, tipo assim, será que talvez vai ter? tenha. Talvez tenha. Não é certeza. Talvez tenha, talvez não tenha. Ou seja, né, fica naquela ameaça. Está ameaçando ter um beijo gay. Uma coisa também que eu acho que é um grande avanço é um beijo gay na novela Malhação, que é uma novela. A novela História Sem Fim, né? Nunca acaba. Malhação todo ano ameaça uma nova temporada. Agora a gente tá tendo um momento em que é mais fácil representar isso na televisão, né? Até porque, né, pelo amor de Deus, né? A gente teve o primeiro beijo lésbico em 1963, né? É possível que em 2019 vai explodir mais shopping, gente. E apesar de toda a rejeição, é bom saber que a gente tá passando de personagens mais cômicos pra personagens mais naturais, né? Que não são feitos para as pessoas rirem. E apesar de toda a rejeição, igual esse casal lésbico da Fernanda Montenegro, que é mais recente, tá sendo discutido com mais naturalidade, apesar de estar a passos muito lentos, porque a gente já deveria estar falando disso de uma forma muito melhor, né? Pelo menos não estão matando os personagens, né? Pelo menos não tá tendo mais shopping explodindo. A Dona do Pedaço vai explodir uma confeitaria. Vai explodir um bolo. Vai chegar lá a POC, comer o bolo mata. Deixa aí nos comentários se vocês lembram dessas novelas, se isso fez alguma diferença na vida de vocês, se vocês já sentiram representados, ou se vocês acham que é uma forma errada de representação. Porque eu já tive muita aversão a personagens gays na televisão, porque eu não me sentia contemplado por eles. Sim. Igual um personagem que eu odiava era aquele personagem Crow. Porque era um personagem que eu achava ele tão ofensivo, porque ele era um personagem feito pra que as pessoas rissem
dele ser gay. E aí toda vez que eu via esse tipo de personagem, que assim, eu tenho o Cro, mas o Cro, ele já foi feito diversas vezes na Globo, em outras novelas. Esse personagem só muda de nome. É sempre tipo ou cabeleireiro, ou mordomo, serviçal. Sempre serve a uma mulher hétero que ele é o chaveirinho da mulher, enfim. Não vamos entrar nessa discussão. Deixa aí nos comentários de quais novelas dessas você lembra, qual delas você assistia, gostava. E se faltaram, beijos gays aqui, porque a gente falou os mais relevantes e os mais importantes. Os que mais marcaram e que mais foram polêmicos também. Quais desses casais você beijaria e quais você Como explodiria o shopping? Não vai ter essa enquete aqui. Depois de toda essa confusão, né, gosta, não gosta, explode, não explode, vamos esperar que essa representação melhore, que a gente tenha representações mais abertas e discussões mais naturais sobre esses assuntos que a gente precisa urgentemente. Então se você gostou desse vídeo, deixe você aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!